Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna, muito bom dia pra você que tá vendo esse vídeo aqui, espero que esteja tudo bem com você, com os seus familiares, esteja tudo ok, tá? No esporte, a gente tem a informação já o ano inteiro de que o esporte ele vai receber cerca de quase 140 milhões de reais, proporcional à sua parte na liga, né, que está vendendo 20% dos seus direitos de imagem até 2075, ou seja, por mais ou menos ali 50 anos. Então o esporte ele vai ter direito a mais ou menos ali 140 milhões de reais, quando a gente coloca tudo, fica próximo desse valor, 138 e alguma coisa, mais ou menos. E a pergunta que fica é: onde essa grana vai ser investida, né? Porque a gente sabe que é uma grana pontual. É muito importante deixar claro isso aqui, tá? Não é uma grana que o esporte vai receber mensalmente, não é uma grana que o esporte vai receber anualmente, nada disso. É uma grana que o esporte vai receber de forma pontual. É um aporte que o esporte historicamente nunca recebeu. Então é importante a gente saber onde essa grana vai ser investida, quais são as prioridades que o esporte vai dar para investimento dessa grana. E o presidente do esporte, Yuri Romão, ele falou sobre isso, tá? Ele falou as três prioridades, os três pilares ali que o esporte vai fazer o investimento dessa grana. Me agradou e eu vou estar falando para vocês nesse vídeo. Só quero pedir a tua inscrição antes de mais nada. Apoie o canal, dá essa moral pra gente, que a gente tá trazendo conteúdo todo santo dia. A gente tem uma meta aí importante de chegar esse mês ainda, tá faltando por 4 dias, né? Mas a gente quer chegar ainda à marca de 48 mil inscritos. Então, se você puder ajudar a gente, é só clicar no botão de inscrever, já ajuda demais. E se você quiser fazer suas apostas esportivas, o link tá na descrição da PixBet, que é o melhor site de apostas esportivas do Brasil. É um site de responsabilidade. Você tem que ser maior de 18 anos para fazer suas apostas. E o bacana é que você tem várias modalidades: vôlei, basquete, futebol, você tem MMA, NNA, você tem um monte de esporte para você fazer a tua aposta e você recebe a tua grana, tá bom? Quando você ganha, você recebe. Tem sites aí que não pagam. O link tá na descrição. Clica agora, dá uma chance para você com essa plataforma PixBet, que é a maior e melhor plataforma de apostas esportivas do Brasil, tá? Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo falando da matéria completa que o Jornal do Comércio ele trouxe falando sobre essa situação do esporte. Antes de falar sobre isso, eu quero falar para vocês da dívida que o esporte tem, porque quando você recebe uma grana, a primeira coisa que você pensa, pelo menos a lógica manda fazer isso, é você imaginar quanto você tem que pagar, né? Quando você tem a dívida. E saiu uma matéria no site da ESPN alguns meses atrás, essa matéria saiu em junho desse ano, e ela falava o valor que o esporte tem de dívida total, né? Segundo esse site, que é o site da ESPN, o site de credibilidade, dos maiores portais do Brasil, o esporte ele tem uma dívida que vai girando em torno ali, né, quando a gente olha, de também ali de 140 milhões de reais. Essa é a dívida que o esporte ele tem mais ou menos ali, que está aqui nesse site, né? 148 milhões e 39 milhões. 149 milhões, vamos arredondar, 149 milhões de reais. Essa é a dívida que o esporte tem em processo judicial, né? Ou seja, toda essa dívida o esporte apresentou e ele agora está em recuperação judicial. Eu já expliquei para vocês, mas como a audiência é rotativa, essa dívida está congelada e o esporte tem 6 meses para apresentar um projeto para quitar essas dívidas, para poder chegar num acordo e pagar essas dívidas. E por que eu estou falando disso, tá? Porque segundo a matéria que saiu no Jornal do Comércio, esse é o primeiro pilar do esporte para utilizar essa grana, né? O presidente do esporte ele falou que ainda não está definido, houve um atraso em função da própria burocracia. Quando ele falou atraso, no recebimento dessa grana, pois tudo que envolve questões do governo demora. Ele fala, teve um empecilho com o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, mas contornamos, segundo o Yuri Romão. Mas do ponto de vista das definições, é lógico que algumas prioridades, e essas são as 3 prioridades. A primeira prioridade do esporte é a quitação de débitos, ou seja, o esporte ele tem, como eu falei para vocês agora, um débito registrado de 148 milhões, quase 149. Eu acho que inclusive até tem mais, tá? Porque se a gente colocar outros trâmites de dívida, acaba que o esporte aumenta bastante essa dívida, mas registrado aqui 148
milhões de reais. Lembrando que o Sport já conseguiu diminuir muito essa dívida, fazendo alguns acordos, e o Sport já está pagando alguns acordos, já conseguiu uma autorização judicial para poder acordar essa dívida, e parece que 120 mil reais já foram pagos em dívidas. Ou seja, ele está começando com as menores para gradativamente entrar nas dívidas maiores. Então, o primeiro pilar do esporte é pagamento dessas dívidas, e eu acho que o Yuri está certíssimo, tá? Porque quando você tem a diminuição de dívida, você aumenta seu crédito na praça, você aumenta a sua credibilidade, você aumenta a sua margem de investimentos também, porque você está com um nome cada vez mais limpo. Então isso faz com que você tenha mais credibilidade dentro do mercado. É assim que funciona com a pessoa física, com a jurídica também não fica por trás. O segundo pilar que o esporte falou, o Yuri Romão falou, que é uma prioridade para o esporte investir essa grana, esses quase 139 milhões, é a modernização da Ilha do Retiro. Eu falei com o presidente do esporte, Yuri Romão, há uns meses atrás, e eu perguntei sobre isso, né? Porque é informado que o esporte está correndo atrás de investidores para a Ilha do Retiro. Então, se vai ter investidores, por que essa grana vai ser utilizada? E ele me explicou que é o seguinte, não necessariamente esses investidores vão investir 100% da grana, talvez eles investam do que vai ter de reforma. O esporte decida que eles vão investir 70% e o esporte 30%, né? Eu estou exemplificando aqui, tá? Que eles investem 80% e o esporte 20%, mas talvez precise também de um aporte financeiro do esporte. Por exemplo, vou dar para vocês aqui, a iluminação da Ilha do Retiro. A iluminação da Ilha do Retiro é uma iluminação hoje que, segundo as regras da Série A, o esporte não pode jogar o Campeonato Brasileiro da Série A da Ilha do Retiro com a iluminação que ele tem hoje. Então ele precisaria fazer um investimento de iluminação na Ilha do Retiro. E quando você vai fazer, você não vai trocar lâmpada, você não vai trocar só a estrutura de refletores, você tem que trocar também toda a elétrica da Ilha do Retiro. Então isso é um investimento muito alto também. Então por isso que o Yuri Romão vem colocando aqui que uma parte dessa grana também pode ser utilizada para modernização da Ilha do Retiro, que também acho que tem que acontecer, né, gente? Vamos combinar que a Ilha do Retiro está defasada demais. E o terceiro pilar, que esse também é importantíssimo, porque não adianta só o esporte subir para a Série A e no ano que vem cair de novo, para ir 2025 subir de novo e ficar nessa a vida inteira. O terceiro pilar é o fortalecimento do time para a temporada 2024. O Yuri Romão, ele entende que se o esporte vai conseguir o acesso para a Série A, vai precisar ter um time à altura da Série A para pelo menos fazer uma campanha meio de tabela ali. E eu concordo com o Yuri Romão, tá? Eu acho que não adianta você ter um projeto para conseguir acesso para a Série A e não se manter. Eu lembro que há uns anos atrás, o Vampeta, ele era Vampeta, tá? O jogador que foi pentacampeão, jogou no Corinthians, ele era dirigente do Audax, né? E aí o que é que acontece? O Audax, ele subiu, não sei se era o Audax, acho que era o Audax, e ele subiu para a Série A, né, do Campeonato Paulista, e ele ficou chateadíssimo, ele ficou, não era para o time ter subido. Por que não era para ter subido? Não era para ter subido porque a gente não tem grana para se manter na Série A. Os custos que a gente vai ter no Campeonato Paulista não vão cobrir. Então, por mais que seja uma situação de, como é que você é dirigente de um time e não quer que ele tenha um acesso, né? E, por mais que não case muito essa ideia, mas faz sentido, porque assim, você vai ter tanto custo naquela divisão que não vai adiantar você estar lá, você vai cair no outro ano. Então, basicamente, é o pensamento, aqui é o terceiro pilar do Yuri Romão, ele precisa realmente de um fortalecimento de um time para a temporada 2024. Eu ouso dizer aqui, tá? Que esse time que o Sport tem hoje jogando, acho que 70% tem que ser reformulado, cara. 70% desse time para jogar uma Série A precisa ser reformulado, recontratado, jogadores que têm uma bagagem muito maior, até jogadores de nome que possam realmente fazer com que atraia mais investidores, mas que entreguem dentro do campo também. Então eu acho que o Yuri Romão ele está certíssimo. Esses três pilares que ele colocou aqui, liquidação de débitos tem que ser realmente o primeiro ponto. O segundo ponto, tem que ter a modernização da Ilha do Retiro, senão o esporte não joga na Ilha do Retiro. E eu vou fazer um vídeo falando sobre isso também, porque possivelmente em 2024 o esporte não vai jogar a Série A na Ilha do Retiro. Há uma grande chance disso acontecer. E eu vou explicar para vocês em um outro vídeo, tá? E o fortalecimento do time para a temporada 2024. Ou seja, se você não tiver realmente um time, você vai acabar descendo novamente de divisão, né? Então eu acho que o Yuri está certíssimo nesse investimento e eu ainda ouso dizer, tá?
eu acho que metade dessa grana deveria ser ingerida em liquidação de débitos. Imagina o Sport ter uma dívida aí de quase 150 milhões, né? E aí ele cai para 75 milhões, sei lá, 60 milhões, 80 milhões, e faz uma boa investida em quitar dívidas. Então acho que isso vai ser um ponto importantíssimo para o Sport. Quero ver a tua opinião, você acha que teria que mudar esse processo, investir em uma outra área? Deixa aqui nos comentários, eu quero ver a tua opinião sobre isso. E é claro, qualquer outra atualização eu volto e daqui a pouco eu volto sim, trazendo mais informações para vocês. Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.